Finalizando a nossa discussão, o texto traz uma estrutura do que seria uma cadeia alimentar. A gente sabe que a cadeia alimentar ela pode ser desenvolvida, desenhada, buscando elementos que a gente costumeiramente aprende do mais simplório ao mais complexo, né? Ou seja, do elemento mais vulnerável ao elemento mais desenvolvido. A gente sabe que uma cadeia alimentar ela está dentro de um perfeccionismo onde os seres inferiores são extremamente conduzidos ou degustados, absolvidos pelos seres mais fortes, né? Por características naturais, enfim. Mas aí na página 51 a gente percebe, né, uma estruturazinha bem condizente com uma formatação da cadeia alimentar. A gente pega o capim, que é um alimento da capivara, e a capivara é um alimento, né, da nossa onça pintada, que, por sinal, o capim também é um alimento do javali queixada, que é um animal perigosíssimo, né? E esse capim é também a moradia do percevejo. Porém, esse javali ele é devorado pela onça pintada, mas é importante dizer que se tiver muitos javalis, a onça pintada é quem vai ser a presa, né? A gente sabe que um dos animais mais perigosos do meio natural é o javali, que ele ataca de bando, né? E ele solto ele tem a sua vulnerabilidade. Mas estando em grupo ele é um animal altamente agressivo, né? Principalmente porque ele vive em regiões onde tem fonte d'água, regiões agrícolas, um animal perigosíssimo. Então, o próprio percevejo ele é uma alimentação direta do sapo, né? Da rã, do caçote, né? Que é uma espécie de anfíbio na nossa região. Interessante que o sapo, ele direto ou indiretamente, ele é degustado pelo javali, e o sapo é também degustado, né? Ele é presa do gavião, e por que não dizer, o sapo é também presa da serpente, e a serpente do gavião, ou do carcará, da águia. Então isso é natural para com as especificidades que a gente tem de uma cadeia produtiva. A gente pode utilizar aqui o elemento também das próprias abelhas, né? Que direto ou indiretamente elas estão envolvidas em muitas discussões ambientais, principalmente porque elas, em muitos casos, elas adentram nas regiões urbanas, proporcionando ali algumas situações de risco. Porém, existe uma árvore na nossa região chamada nim, popularmente chamada ninho, né? E essa árvore, salvo engano, ela é de uma região africana. E dificilmente algum inseto nela vá pousar, vá fazer moradia ou vá fazer ambientação. Porque ela tem um repelente natural, principalmente para a ação de alguns insetos, né, que dela possam, de certa forma, retirar a seiva, retirar seus nutrientes. Então, assim, quanto mais árvores desse tipo, ou geneticamente diferenciadas, a gente consegue colocar em risco até a sobrevivência desse inseto, né, da abelha. A gente sabe que ela é fundamental na polinização da natureza. Através dela a gente tem o mel, e que ele é um alimento muito rico, principalmente para o fortalecimento do corpo, o combate a algumas enfermidades, principalmente de resfriados, né, e mudanças bruscas de temperatura. O mel é um alimento muito rico e poderosíssimo, que é produzido pelas abelhas, né? E as abelhas existem infinitudes, né? Podemos dizer assim, né? Existem muitas espécies que proporcionam ao homem essa característica também de cuidado. Então, imagine você sem a abelha, como é que seria
a própria sobrevivência humana. Tem outro animalzinho que é visto como um animal asqueroso, mas é um animal fundamental para a dinâmica social, que é o sapo, né? Geralmente se fazem alguns crimes com eles, joga sal nas costas do animal, ou então alguns outros perversos crimes. Mas o sapo ele é fundamental para a limpeza, podemos dizer, de áreas urbanas, né, de insetos. Eles, de certa forma, ajudam o homem nessa condicionante, né, de convivência com alguns invertebrados, né? O sapo ele é fundamental até mesmo para a qualidade de vida humana. A gente pode utilizar essa característica, né? E, entendido, né, esse perfil, a gente fecha a nossa discussão a respeito dos impactos, né, causados pela ação humana, no que diz respeito ao cuidado que se tem com as matas ciliares e também com as regiões de assoreamento dos rios, né? A gente sabe que o cuidado com a natureza ele é fundamental. Nós que estudamos há pouco tempo o bioma do Cerrado, o ano passado nós vivenciamos um período muito tenso das queimadas, né, em várias regiões do Brasil, como também na Mata Atlântica, né, na Amazônia. E a fuligem, né, ao tempo seco, a condicionante de vento, propiciou, né, milhares de focos de incêndio em várias regiões desses biomas, como o Cerrado, proporcionando um aumento de temperatura imenso. E não era período chuvoso, a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, né, Polícia Ambiental, Polícia Florestal, tiveram grandes trabalhos justamente para conter, né, o avanço dessas queimadas. É importante dizer também que quanto mais a mata ela é preservada, quanto mais o perfil da fauna ela é virgem, ela é densa, mais a qualidade do ar ela impulsiona qualidades maiores para o homem de respirar, e podemos dizer assim, né, a própria pureza do oxigênio. E nessa condição a gente sabe que quanto mais a mata ela for explorada, principalmente perto de rios, a gente vai encontrar problemas imensos no que diz respeito aos rios que são assoreados. Eles vão ficando largos, sem ter uma mata protetora, e rasos, podendo, né, ser rios de afluentes passageiras, né, deixando de ser perenes. Então é importante externalizar essa preocupação, porque em algumas regiões brasileiras que adentram em regiões que têm extrativismo, minerações, o cuidado com os rios ele é fundamental justamente não para uma condição apenas econômica, mas de sobrevivência, não só do homem, como também de uma composição da biodiversidade que depende do rio. E a gente sabe que o rio, a água, ele é o elemento vital para a vida. Ou seja, quanto mais preservado, quanto mais cuidado, mais canalização a gente vai ter de durabilidade e principalmente de efeitos oriundos à própria qualidade de vida, não só do homem, mas também dos seres que compõem o espaço natural.